Olá, seja bem-vindo a mais um programa Presença Espírita na Bíblia. Comigo, Celina Sobral, e com o nosso querido José Reis Chaves. Tudo bem, Chaves? Tudo bem, graças a Deus, e com você, Celina? Tudo ótimo, prazer estar com você novamente. Igualmente. Chaves, parece que nós já conversamos um pouquinho sobre os bispos, cardeais, que até acreditam na reencarnação, mas talvez não possam falar sobre isso. Como é que está isso tudo? A reencarnação hoje, ela está provada por vários segmentos científicos. E eu cito, por exemplo, transcomunicação, a TVP, terapia de vivências passadas, né? A própria genética também, e a Bíblia, apesar de quando a reencarnação foi retirada do cristianismo, no Concílio de Constantinopla de 553, Sim. e que foi Justiniano, né, que tirou, ele e sua esposa Teodora. Então, eles fizeram uma adaptação na Bíblia para ocultar isso, a reencarnação, porque ela está presente lá. E eu tenho aquele livro meu, A Reencarnação na Bíblia e na Ciência, 8ª edição, que, aliás, está sendo lançado nos Estados Unidos, em inglês agora, né? E eu mostro muitos exemplos da reencarnação na Bíblia, mas haveria muitos outros exemplos que foram retirados. Então, eles cochilaram e deixaram ficar alguns, né? E esses que ficaram bastam para nos deixar que a Bíblia fala claramente na reencarnação. E que naquele tempo era muito assim, confundida com ressurreição. Mas hoje em dia os padres conversam sobre isso, acreditam nisso? Como é que está hoje? Muitos acreditam, mas eles não podem falar. Não Eu pode tenho falar. padres que dizem para mim, Chaves, até que o bispo me toleraria se eu falasse na reencarnação, defendendo-a lá na minha paróquia. Mas há uma meia dúzia de beatas que se eu defender a reencarnação, elas vão me jogar pedra. Então, mas agora, é grande o número dos que acreditam, só que são obrigados a ficar em silêncio para não terem problemas com a hierarquia, não é? Porque eles têm que seguir, eles têm votos de obediência, eles têm que seguir aquilo que vem lá de cima, não é? Embora aquilo que eu já falei em outros programas, a igreja está adotando muito hoje essa filosofia de ouvir as bases. Então, ela quer uma nova evangelização, partindo das bases para cima, e não de cima para baixo. Mas se os padres e os bispos falarem abertamente sobre reencarnação, o que pode acontecer com eles? Alguns podem ter problema, isso vai depender muito do bispo, porque, inclusive, agora o bispo está muito independente do Vaticano. A igreja está descentralizando. E isso é um pensamento forte do Papa Francisco, né? Descentralizar, dar mais autonomia para os bispos em suas dioceses e seus arcebispos em suas arquidioceses. Então, isso vai depender muito do bispo. Se ele for mais mente aberta, bispo ou arcebispo, né? Ele vai tolerar o padre falar isso. Agora, muitos preferem ficar em silêncio por enquanto, né? Agora, existem muitos em toda a história da igreja que sempre defenderam a reencarnação, né? Por exemplo, o cardeal Richelieu, né? O cardeal de Cusa, eles defenderam a reencarnação. São Bernardo, São Boaventura. E será que Santo isso vai ser Agostinho. aberto com o decorrer do tempo, com a evolução das coisas? Sim, Vai, porque a verdade ninguém segura, né? Repita a frase de Jesus que eu falo muito. E lá né? em Portugal, lá em Portugal a gente vê que é muito catolicismo, né? As pessoas são muito católicas. Como será que está? Você tem noção de como está a visão lá, nesse sentido? Eu fiz no ano passado 5 você foi palestras lá, lá, né? em contato com as pessoas lá. E eu, estudando o ambiente, eu notei que o português lê muito. Sim. E, no caso, a literatura espírita é muito vasta e eles estão por dentro, então, da doutrina.
Então, não é como aqui no Brasil, o brasileiro lê muito pouco e automaticamente acaba lendo também pouco da doutrina, não é? Sim. Mas eles leem muito. E eles, então, conhecem muita doutrina através da leitura. E como é que está a visão católica, aquelas senhoras bem católicas que vão lá? Pois é, aí, exatamente, essas pessoas que, mesmo sendo muito Sim. católicas, mas leem muito, e já descobriram Então já que está com a a mente mais... reencarnação é uma Ai, que bom. verdade, e Sim. elas, então, às vezes não falam abertamente, mas defendem a reencarnação. Como também a própria mediunidade está sendo praticada, em particular por eles, que frequentam a igreja, sim. Conheço ministros da Eucaristia, que são aquelas pessoas que estão representando aquela linha que eu já falei também em outros programas, dos carismáticos, a linha de frente da igreja. Mas eles são médios, frequentam a casa espírita, praticando Estão indo nos dois mediunidade. lugares. E agora a reencarnação mais ainda está mais presente nos católicos. E a ciência no geral? Você tem acompanhado isso? Como está a ciência e a visão da reencarnação no momento espírita, presente e tal, tudo? O que está sendo citado? O que está sendo discutido? Pois é, a ciência, ela tem grandes vultos da ciência propriamente dita, a ciência oficial, que é meio materialista, até não diria materialista, materializada, no sentido de viverem uma vida como se Deus não existisse, como se não existisse o Espírito, mas que creem em Deus e creem também no Espírito. Muitos médicos em contato comigo pela internet, telefone, eles falam, não, eu vivo como se não existisse Deus. Professores de universidades, né? Mas eles dizem, eu creio em Deus sim. Agora, não a moda cristã, não a moda da igreja. E a igreja criou uma animosidade, um conflito com os cientistas na Idade Média, porque muitas verdades científicas ela não queria aceitar. Então, os cientistas, de um modo geral, ficaram anti-igreja, né? Anticatólicos. Nós vamos continuar nesse assunto já já, depois do intervalo. É rapidinho.